E aí, gente, ainda vale a pena morar na Alemanha? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Recentemente saiu uma pesquisa do órgão de imigração na Alemanha falando que um em cada 4 imigrantes está planejando ir embora ou gostaria de ir embora da Alemanha. Nem todo imigrante está querendo voltar para casa. Alguns estão planejando ir para um terceiro país. O que isso significa? Não é que as pessoas elas chegaram nos seus objetivos e estão voltando para casa. Elas não estão satisfeitas com a Alemanha. O top 10 de países, de nacionalidades que estão querendo cair fora são, vou ler para vocês aqui, Polônia, Romania, Turquia, Ucrânia, Bulgária, Croácia, Itália, Paquistão, Espanha e Áustria. Então, assim, será que esse povo tem razão? Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, eu moro aqui na Alemanha há mais de 12 anos e neste canal eu divido um pouco da minha vida por aqui. Já segue aí, se inscreve para ficar por dentro e vamos conversar sobre isso. Então, gente, depois de todo esse tempo morando aqui, eu tenho tido uns pensamentos deste tipo também. Essa pesquisa demonstra que não é a única pesquisa que tem sobre os imigrantes, mas existe uma outra pesquisa que diz que os alemães, que são milionários, bilionários e etc., também querem ir embora daqui. E entre as razões, eu vou ler para você agora quais foram as razões dadas por estes imigrantes e vou conversar com vocês sobre elas. Porque se você estiver pensando em vir para cá, talvez você abra o olho e coloque na balancinha, tá? Um dos motivos é trabalho. Às vezes a pessoa tem uma profissão e aqui ela não consegue exercer. O segundo motivo é a situação econômica atual na Alemanha. A situação econômica atual na Alemanha ela não é boa. Tá tudo muito caro mesmo. Tem muitas empresas do tipo a Volkswagen que está fechando as portas, e não só a Volkswagen. Existem outras empresas que estão congelando a contratação direta de funcionários. Para quem não sabe, aqui na Europa funciona muito trabalhar dentro das empresas por agência. Eu até quero fazer um vídeo falando sobre como encontrar trabalho na Alemanha. E um dos modos é por agência. Você faz um contrato com uma agência de trabalho e essa agência te manda para uma empresa trabalhar e o teu contrato é com a agência, não é com a empresa diretamente. E então esse funcionário que está dentro dessa empresa, talvez ele sonhe entrar diretamente na empresa e ele precisa ficar um tempo ali até a empresa contratá-lo. O que acontece de fato, só que no momento muita empresa fechou as portas, não está contratando mais. Usufrui do funcionário até a necessidade deles e depois dispensa, porque esses contratos são feitos temporários e não precisando mais, não são renovados. O que é muito ruim, que deixa muita gente desempregada, né? Outra coisa, às vezes a pessoa tem um partner que não gosta daqui, ou tem problemas familiares, algum parente doente, etc., então quer ir embora. Quarto motivo, poucos amigos ou conhecidos moram aqui. Esse é um motivo muito complicado, porque não é fácil você entrar no grupinho do alemão. É bem mais fácil você fazer amizades com outros estrangeiros aqui do que com o próprio alemão. Um outro motivo é poucas pessoas do meu país moram aqui, o que não é o caso nosso brasileiro, que tem muito brasileiro aqui. Formação, dificuldade de formação, né? A segurança social na Alemanha, muita burocracia, realmente. Aqui tem burocracia para tudo é muito papel e você tem que guardar todo esse papel. Apesar de ser o país da engenharia, é um país que você tem que fazer tudo por papel. Por exemplo, você vai fazer algum pedido, resolver alguma coisa, que você tem um formulário online, além de você responder tudo online, anexar tudo, eles pedem que você imprima todos os papéis e ainda assim mande para eles por correio. Não basta só o que você já fez online. Você tem que fazer tudo manual, cartátil, papel também.
Outro motivo, documentação, né, para ficar aqui, estar legal no país. Eu tenho cidadania italiana e eu moro aqui já faz tempo, então eu nunca tive que ir num órgão que se chama Ausländerbehörde. Eu fui uma vez acompanhar uma pessoa e, gente, vocês não têm noção de como o tratamento era ruim e como estava cheio. E eles atendem com poucos horários, então a pessoa fica ali naquela fila muito tempo. Eu vejo muita reclamação de imigrante aqui que tem que fazer renovação de visto e tal, inclusive estudantes que às vezes chegam a perder cursos que eles conseguem por causa do tempo que é necessário de todos esses papéis. Aqui não é igual no Brasil que você vai no lugar e você é atendido. Você vai no lugar, você marca um horário, vai embora para casa, volta naquele dia. Se tiver faltando algum papel ou eles inventarem um papel na hora, você tem que ir embora de novo, marcar um horário de novo, quando eles têm tempo. Inclusive para uma chamada telefônica. Você precisa ligar primeiro, marcar um horário para um atendente de algum lugar te ligar para você conseguir conversar, entende? Então é realmente muito, muito, muito burocrático. Outro motivo, as taxas, os impostos. Gente, os impostos aqui, eles matam a gente. Eu vou tentar pegar uma hora, uma folha de pagamento minha e mostrar para vocês todos os impostos que a gente paga aqui na Alemanha. Não é brincadeira não, viu? Inclusive, quando você ganha algum prêmio, por exemplo, você paga taxa em cima do seu prêmio, você faz hora extra, você paga taxa em cima da sua hora extra. Se você trabalha aqui, você sabe que não compensa nunca você pegar hora extra, você pegar algum benefício que você pode ficar em casa e ficar em casa realmente. Não vale a pena você pegar em dinheiro. Compensa ficar em casa, porque se você pegar em dinheiro, você não recebe nem metade do que é o planejado. Outro motivo são preferências pessoais, dificuldade com o alemão. O alemão não é brincadeira. Eu gosto de aprender muita coisa sozinha. E para mim aprender o alemão sozinha é impossível. É impossível, você tem que fazer curso mesmo. Você tem que estar ali marcando presença todo dia, fritando o cérebro. O alemão, ele tem uma gramática muito matemática. É meio feito cálculo, sabe? Tipo, com fórmulas para você conseguir fazer uma frase que pode ser falada de 1000 maneiras. Então, alemão não é brincadeira. Tem alguns truquezinhos, alguns macetezinhos que te aumentam o vocabulário, só que enquanto você for estrangeiro, vivendo na Alemanha, você vai estar aprendendo alemão, estudando alemão, para você conseguir ir indo para frente. A situação política na Alemanha, que não está legal, atualmente tem acontecido muitos ataques aqui, né, de imigrantes, assim, que tem deixado o pessoal com a pulga atrás da orelha. Então, essa votação última que teve, que as pessoas tiveram uma ideia mais de uma direita mais pesada, sabe? Tipo, vamos fechar a porta e deixar o povo para fora, não vão entrar aqui, não temos interesse. E a Alemanha não vive sem estrangeiros. Inclusive, nessa matéria, se vocês quiserem, eu vou deixar o link disponível aqui, do Deutsche Welle. Ela fala que é muito triste isso para a Alemanha, que os estrangeiros estão querendo ir embora, porque a Alemanha é um país que sobrevive de imigrante. A população alemã atual, ela não faz filhos, por exemplo, então um futuro aí, uma aposentadoria fica bem complicado, é uma preocupação atual da Alemanha isso. Experiências de discriminação. Eu, inclusive, fiz um vídeo há pouco tempo, onde eu relato muito do que eu já passei aqui, do que eu vi. Vou deixar aqui o cartão, se você quiser ler. Aqui, se você quiser assistir. Realmente acontece. Até esses tempos atrás, a gente estava na piscina, meu marido voltou para casa, assim, ele viu uma cena que acabou com o final de semana dele, que a senhora da limpeza da piscina estava lá limpando, e eu não sei o que aconteceu, se não tinha papel no banheiro, o que era.
E uma chefe dela chegou e tratou ela tipo pior do que um cachorro, e meu marido não interferiu, e depois ele se sentiu mal, porque ele falou, pô, eu tava lá, eu devia ter dado os 2 gritos, porque eu fiquei muito chateado, não se trata as pessoas dessa forma. E não é a primeira vez, não é a última que a gente vai ver coisas desse tipo aqui, infelizmente tem bastante problema com isso. Às vezes não sempre dos alemães, mas de estrangeiros que estão aqui mais tempo, que tratam os outros estrangeiros com indiferença, sabe? Isso é muito chato, acredito que esse tipo de coisa tem em todo o país, porém. Outro problema é o imobiliário. Aluguel na Alemanha é muito caro mesmo. As casas são, na maioria das vezes, muito antigas e não valem o valor que eles pedem. E outro problema é que quando as pessoas veem que você... Aqui, realmente, quando a pessoa vai alugar a casa, ela escreve, não quero que tenha filhos, ou não quero que tenha animais de estimação, ou se for fumante eu não alugo minha casa. E quando você entra em contato e você não tem filhos, você não fuma, você tem um contrato bom de trabalho, mas eles veem que você é estrangeira, você que vai lá pro final da fila, entende? Eu lembro que quando a gente estava procurando casa, eu e meu marido, na época que a gente estava procurando, foi tipo 6 meses pelo menos para achar, nós dois com contratos indeterminados, serviço fixo, morando aqui já há um bom tempo, foi muito difícil de achar, então existe essa discriminação, inclusive na hora de alugar a casa. E, enfim, teve pessoas que deram outros motivos que não estão aqui agora. O que eu posso dizer, gente, como alguém que vive aqui há muito tempo? Realmente, a situação atual, depois da pandemia, e principalmente depois que começou essa guerra na Ucrânia, a situação ficou bem ruim, sabe? Bem ruim. E ultimamente a questão da segurança também não tá fácil. Quando eu vim morar aqui, era 2009, eu tinha 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos, e eu andava para lá e para cá sem medo nenhum, numa cidade muito maior do que a que eu tô hoje, e não tinha medo de nada. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fizeram voltar para a Alemanha, porque eu tive um período no Brasil e eu fui uma vez para o Brasil decidida a não voltar para cá. E a gente foi assaltado no Brasil. Entraram na minha casa com uma arma na cabeça do meu pai e levaram meu carro. Depois a gente achou, tudo bem, só que aquele tempo de angústia ali que você passa na hora parece tão imenso, e ali eu desisti do Brasil naquele dia. Não quero mais, para mim o Brasil tá fechado, não me sinto segura aqui, não tem como você viver desse jeito, presa, porque no Brasil é o brasileiro de bem que tá preso, é o brasileiro de bem que tem que pensar quando pode sair de casa, que hora pode sair de casa, e a bandidagem faz a festa. Enquanto eles deveriam estar presos, é o brasileiro que está colocando arma, que está colocando câmera em casa, que está colocando cadeado em portão, que está colocando portões gigantes, cerca elétrica, e essas coisas aqui não se veem, ou pelo menos não se viam. Atualmente, começa a ter câmera em todo lugar e a gente não está seguro mais. Não por assalto em casa ou coisas do tipo, mas pelos ataques que têm acontecido, né? Outro dia, aqui perto de casa, um cara dentro do trem com um machado, ele feriu 4 pessoas. E esse trem é um trem que faz a rota da minha casa, então eu poderia estar nesse trem. Teve outro caso não muito longe também, de um cara que passou em cima das pessoas ali na rua. Inclusive a filha e a esposa estavam ali. A gente nunca vai saber o que aconteceu. Sempre das mesmas nacionalidades. Eu não vou ficar falando aqui porque, né, se você tiver curiosidades mais específicas, comenta aqui embaixo que a gente pode discorrer esse assunto. Só que no shopping que a gente passeia normalmente,
foi pego um rapaz também, com faca, pela polícia. E já teve casos aqui perto de lâminas de corte em parquinho de criança. Em Munique também, esses tempos atrás, mais um cara passou em cima de uma multidão que estava fazendo uma manifestação de carro, morreram pessoas, inclusive crianças. Então a gente começa a ficar com medo de estar em lugares cheios. Os mercadinhos de natais teve ataque ano passado. Então essa segurança que eu tanto amava e esperava da Alemanha, ela está em jogo ultimamente. A gente está com pouca paz na hora de participar de uma festa da cidade, na hora que você vai num shopping, por exemplo, quando chove, que todo mundo vai passear no shopping e fica muito cheio, você começa a ficar com medo de estar no meio das pessoas. E essa sensação ela é muito ruim, que me remete realmente a quando eu estava no Brasil, que a gente saía de manhã para trabalhar e às vezes tinha fases ali na rua da minha casa que tinham uns caras de moto roubando a bolsa das mulheres que estavam indo trabalhar de manhã, entende? Então, não tá legal. A outra parte é a parte financeira. Há um tempo atrás, a gente gastava, tipo, para dois, uns 400, 300 e pouco de mercado. E sem se limitar, assim, pegando o que a gente queria. E hoje, essa mesma compra, repensando as marcas e tal, olhando mais, antes a gente podia colocar as coisas no carrinho sem ver preço e beleza. Hoje em dia não dá, porque você leva um susto na hora que vai no caixa, entende? Não é um problema só do Brasil atualmente esse, aqui também tá tendo. A gente não fica, né, sem as coisas, mas você tem que prestar atenção para não passar por lado. E neste mesmo tempo, o aquecimento das casas está absurdo. Então eu realmente, como disse no começo do vídeo, às vezes eu fico pensando, será que tá valendo a pena? Porque se o meu ponto principal era segurança, já começo a ter medo. Eu sou mãe, e tem muito ataque em lugar que tem criança. Então, como defender a sua criança numa hora dessa, né? E a falta de familiar perto é realmente muito difícil, é uma parte que aperta muita gente. Eu não sentia talvez tanto antes de ser mãe, mas hoje que eu tenho minha filha e assim, eu cresci tendo avó, tendo tias, primos, tios perto, e a minha filha não tem isso, sabe? E é muito romântico você pensar em uma vida na Europa, só que só quem vive na Europa sabe o tamanho do sacrifício. Você se acostuma, é a sua nova vida, não dá para ter tudo, só que tem algumas coisas que fazem mal, né? Que a gente fica chateado. E em alguns outros países que as pessoas são mais acolhedoras, mais quentes com a gente, eu sinto isso muito em Portugal, na Itália, que eu viajo, né, desses lugares. Acredito que na Espanha também, porque a gente tem alguns amigos aqui espanhóis e você sente esse calor, sabe? Tipo, você é realmente minha amiga, independente de você ser de outra nacionalidade, né? E com o alemão eu não sinto isso. Não sinto mesmo. Talvez nessa região que eu tô o pessoal seja mais fechado, que é um pessoal mais de campo, digamos assim. Não sei explicar em português isso. Então o pessoal é um pouco mais fechado. E eles se aproximam de você, perguntam sobre a sua vida e etc. E depois somem, sabe? Muita gente que conversa com você hoje, amanhã te vê na rua e vira a cara, finge que não te viu. E eu acho isso muito chato. Então, você até faz alguma amizade no trabalho e tal, só que não são amizades que você vai levar pra vida. Não são amizades que você realmente, assim, pode contar, pessoas que você convida pro seu aniversário, pra sua casa, sabe? Vem cá, fulana, tomar um café comigo.
O que eu vejo até hoje, gente, são mais de 12 anos, não são 2 dias. O que eu vejo até hoje é que os brasileiros que ligam muito com algumas pessoas, essas outras pessoas também não são alemãs. Então, realmente existe uma discriminação. Dentro do meu trabalho mesmo, eu senti isso, porque mesmo tendo a competência para subir, contrataram outra pessoa, passei por isso, eu estava já no lugar, mas em vez deles me darem o contrato, eles contrataram uma alemã para colocar num trabalho que eu sabia fazer muito bem e me tiraram de lá. Essa pessoa não deu conta de aprender, então eles tiveram que mandar embora e me colocaram lá. Tipo assim, a última opção é a estrangeira, entende? E são essas coisas que você fala, pô, eu posso dar o meu melhor, eu sempre vou ser imigrante. E aqui isso é muito, muito pesado. Você sempre vai ter esse sentimento de que você não faz parte realmente, sabe? Por mais que você pague todo esse imposto, por mais que você dá o seu melhor, você acaba ficando sempre no cantinho, entende? Então, o que eu diria hoje? Eu, ultimamente, repito, depois que eu me tornei mãe, que eu comecei a. Tem um provérbio africano, eu acho que ele fala que é necessário uma aldeia para criar uma criança. Eu realmente acredito isso. Nem tudo só os pais fazem. A criança precisa de comunidade, ela precisa de ser olhada e ela precisa de observar, ela precisa de ver como é que as pessoas se comunicam, como é que as pessoas vivem em comunidade. E aqui isso acaba sendo complicado, porque é um país onde as crianças não podem se mexer, entende? A minha filha é comunicativa, graças a Deus, e muitas vezes eu vejo que ela vai até as pessoas, ela quer falar um oi para a pessoa, ela dá um tchauzinho, e eles fingem que não vê, entende? Então, se você for mãe, pai, e estiver pensando em mudar para a Alemanha, pensa muito bem, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui de coração aberto, porque tem muita vantagem morar aqui, muita vantagem. Só que ultimamente essas vantagens estão diminuindo. Porque se antigamente eu conseguia guardar um certo valor de dinheiro, hoje em dia tá complicado. Porque você paga todo ali o seu aluguel, o aquecimento, a água e tal, e tal, e tal, 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 tal. Eu vou fazer um vídeo sobre casas aqui, como é que funcionam as coisas. E a diferença chega depois para pagar, depois dessa guerra, pelo menos o aquecimento da casa, gente, dá vontade de sair correndo na hora que chega. Você fica com medo da hora que essa conta chega. Porque se você gastou menos, eles te devolvem alguma coisa. Se você gastou muito mais, você vai ter que pagar a diferença. E você vai ter que pagar, tipo, em 2 semanas, entendeu? Então é aquela porrada. E tivemos aumentos de 100% das contas, de 200% em alguns momentos aqui. Então você fica. O salário não aumentou, as coisas estão caríssimas, e você não consegue ter uma vida social tão legal. Então será que vale a pena? Entende? Eu não culpo esses imigrantes. Muitos deles nessa pesquisa, eles já estão com tudo pronto para ir embora. Eles já estão indo embora. Vou comentar com vocês uma última coisa, que é o destino que essas pessoas estão escolhendo para ir. As que vão sair daqui não vão voltar para o próprio país. Deixa eu ler para vocês aqui. Elas estão escolhendo outros países, que é Suíça, o top aí, Estados Unidos, Espanha, Nidерлândia, Holanda, França, Áustria, Dinamarca, Emirados Árabes,
Reino Unido, dificuldade de traduzir, e Canadá. Os brasileiros não estão muito dentro dessa pesquisa aqui. Foi feita essa pesquisa com pessoas de 18 a 65 anos e não foram levadas em consideração as pessoas que receberam asilo aqui na Alemanha. Então são pessoas que realmente migraram por vontade própria e viram que não vale a pena e querem ir embora. O que eu posso dizer? Que na primeira oportunidade de eu sair fora, eu vou também. Então, gente, é isso. Marido, não veja esse vídeo, tá? Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude aí na decisão de vocês, por Alemanha ou não. Se você vier, seja bem-vindo, tá? Aqui sempre vai ter um brasileiro aí na sua cidade que eu espero do fundo do meu coração, que te trate com carinho, te abra as portas, te mostre o caminho. É o que eu tento fazer por aqui, toda vez que eu conheço um brasileiro, tento ajudar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.